Oi, meus amores, tudo bem com vocês? Espero que sim. Bom, hoje eu vim aqui para falar um pouco como foi a minha separação, né, da convivência com o pai dos meus filhos. Eu nunca fui casada e contar como é a experiência de ter criado 3 filhos sozinha. Qual foi a luta, como foi o dia a dia. E, bom, em 2011 eu já estava com um pouco de depressão, eu já estava doente, mas eu não sabia. A gente se separou de vez. Já estava vindo boatos de que ele estava me traindo, de que rolava inúmeras traições e que eu era a cega do relacionamento, que eu não queria acreditar. E nisso eu passei a abrir os meus olhos e chegou um momento que não deu, porque a gente já não estava morando junto, ele dizia que estava na casa da mãe dele. E a gente se separou. Aí ele insistiu por inúmeras vezes pra gente se reconciliar, né? Até mesmo no mês de maio do ano seguinte, que a gente se separou no final de 2011. Mas pra mim aquilo ali, sabe, já não dava mais não. Já não dava. Aí eu descobri que tinha uma mulher grávida dele, fui atrás, conversei com ela. Ela me colocou pra falar com ele. Ele achou que ela estivesse ouvindo a conversa. Ele me ofendeu com palavras, falou pra mim deixar ele viver a vida dele e eu fiz isso. Eu deixei. E meus filhos eram pequenos. Ele, quando saiu de casa, me deixou com o armário vazio. Não tinha nada para os meus filhos. Eu meti a cara no primeiro trabalho que tinha, porque era um relacionamento abusivo também. Ele não me deixava trabalhar fora, ele achava que eu tinha que cuidar só dos filhos e da casa. Então e eu não enxergava isso. Eu me tranquei naquele mundo, gente, eu não saía na rua. Eu não sabia quem era meu vizinho. Eu não via minha mãe por semanas, morando no mesmo quintal. Vocês acreditam nisso? E aí o que houve? Uma das brigas que nós tivemos, a minha filha mais velha atendeu o telefone. Eu tinha um aparelho de telefone sem fio em casa. E eu estava lavando roupa na laje de casa. E eu pedi para ela que se ele ligasse, que eu não queria falar com ele e dissesse que eu estava ocupada. E ele xingou a minha filha. Ele falou que a minha filha estava me acoitando enquanto eu o traía e que a minha filha era a maior desgraça da vida dele. A minha filha mais velha. Tudo que se refere a filho é o que dói mais em mãe, né? Então, esse é o nosso ponto fraco. Eu me saturei do relacionamento abusivo, eu me saturei de tudo. Fui viver minha vida com os meus filhos, meti a cara, fui trabalhar em um condomínio no bairro do Brooklyn, onde eu consegui trabalhar 1 ano bem, mas de repente me deu uma crise muito forte de depressão. Gente, se alguém souber o que é depressão, não critique quem tenha, não aponte para quem tenha, não diga que é frescura, que a pessoa faz as coisas para se aparecer. A depressão é uma doença que eu não desejo ao pior ser humano do mundo, para vocês terem uma ideia. E eu, quando eu falo em depressão, me dói muito, porque eu sei o que eu passo todos os dias. Voltando ao foco, fui trabalhar nesse condomínio e eu tive uma crise muito forte de depressão, aonde eu tentei o suicídio. Eu tentei o suicídio. Infelizmente, eu aguentei até onde deu, mas eu fraquejei. Eu caí, eu fui ao fundo do poço e eu não tive ninguém para levantar a minha pessoa, para levantar a minha autoestima. Eu não tive ninguém para me segurar nos braços e me puxar daquele buraco negro. Exatamente. Eu sozinha criei meus 3 filhos. Eu me lembro que eu não tinha o que dar para o meu filho quando ele era pequeno. A minha vizinha me gritava e me dava fubá. Eu fazia mingau de fubá para o meu filho. Criei os meus filhos.
Isso num momento difícil, né? Que ele já estava desempregado, né? A gente ainda vivia junto, mas ele estava desempregado e se acomodou, né? Minha mãe cedeu o espaço pra gente morar. É o que eu tenho hoje, é onde eu vivo hoje. Ela trocou comigo depois numa outra casa, mas esse é assunto para uma outra hora. Eu tentei o suicídio, eu fiquei internada. Eu me lembro que me deu uns 5 minutos e eu cismei que eu ia sair de casa e a minha filha caçula, não mãe, não mãe, e foi até o portão, eu falei, volta. Eu falei, volta. Eu não lembro mais nada, gente. A minha filha fala até hoje, mãe, a senhora entrou no ônibus, a senhora não lembra? Eu falei, eu não lembro. Mãe, eu fui atrás da senhora, eu ainda consegui correr e pegar o ônibus, só que a senhora olhava pra mim com uma cara tão feia, mãe. Parecia que a senhora ia me matar, eu tinha medo, eu liguei pra minha avó. A minha avó falou, volta pra trás. Deus toma conta dela. E eu não lembro, gente. Não lembro nada. Sabe o que é nada? É nada. E não é fazendo tipo. Quando eu acordei, eu tava toda entubada dentro do hospital do Campo Limpo aqui em São Paulo. E eu saí de casa com um sobretudo enorme marrom que eu tinha. E o bolso desse sobretudo, ele tinha um rasgo, né? Então o que eu jogava ali ficava no forro. E quando eu acordei meio zonza, meio tonta, sabe? Dopada ainda de tanto remédio que eu tinha tomado para me matar. E eles estavam fazendo a desintoxicação com aquele cano no meu nariz, toda entubada com carvão. E ali eu peguei e comecei a bater a mão na roupa, procurando, né? Se eu tava com alguma coisa, onde é que eu tava, a sala trancada, uma porta branca com vidro na janela, uma janelona de vidro, e eu não tava nem consciente naquele momento que aquilo ali era um hospital. Eu não tava nem consciente disso, para vocês terem uma ideia. E ali, eu mexendo, eu consegui achar um aparelho celular, aquele xing-ling pequenininho preto. Eu tinha um daquele e eu não enxergava, de tão tonta que eu tava, eu não conseguia enxergar. Então eu comecei a ir no botão que ia nas últimas ligações. Até que uma das ligações caiu no infeliz. O infeliz falou, você tem que estar aí mesmo, você é louca. Você tem que ficar por aí, eu que não vou te buscar. Fui tentando, e eu chorando, apavorada, porque eu nunca tinha estado no lugar daquele, e você, quando não tem conhecimento do que é um sanatório, do que é uma psiquiatria de um hospital, você se apavora. E eu continuei insistindo, ligando para tudo que é número, consegui ligar para minha mãe. Aí minha mãe falou, como é o lugar que você tá? Quando eu descrevi, a minha mãe falou, você tá na psiquiatria, deve ser no Campo Limpo. A minha mãe já tinha rodado vários hospitais atrás de mim. Aí minhas duas irmãs foram atrás de mim. E uma delas assinou para que eu saísse daquela internação, aonde eu teria que ficar um bom tempo. E eu fiquei bem menos. Eu voltei para casa. Meus filhos estavam chorando porque eles não eram acostumados a ficar sem mim. E aquele foi o momento que mais me doeu na minha vida. Que eu me ajoelhei, orei e falei, Deus, me fortaleça, porque eu só tenho o Senhor. E eu sem o Senhor eu nada sou. Ai, desculpa, gente. E ali eu resolvi levantar minha cabeça. Resolvi lutar. E fui criando os meus filhos. Coloquei ele na justiça para dar pensão. Ele nunca deu a pensão. E quando a minha filha mais velha chegou na fase de faculdade, tivemos uma audiência, eu levei o papel da faculdade da minha filha. Eu me revoltei porque ele falou na cara do juiz que minha filha nunca seria nada e nem ninguém na vida, que conseguir um papel de faculdade era fácil, difícil era fazer. Eu cheguei em casa naquele dia, contei para os três o que ele havia dito. A minha filha mais velha falou, mãe, eu vou mostrar para esse lixo que eu vou ser alguém na vida. Eu vou mostrar para esse lixo que eu não vou precisar dele para custear os meus estudos. Eu vou mostrar para esse lixo que eu tenho uma mãe que é guerreira, que é mãe e pai, e que junto a gente vai superar tudo.
Beleza. Minha filha começou a fazer a faculdade dela. Ela trabalhava no shopping Frei Caneca, numa franquia. Ela só saía de lá no fechamento do shopping. Minha filha chegava em casa por volta de 1h30 da madrugada. E estava muito, muito perigoso nessa época. Minha filha foi corrida inúmeras vezes dentro da estação Pinheiros por pedófilo, porque ela ainda era menor. Assim, além de ser pequenininha, ela não tinha, sabe, muita idade. Mas minha filha se formou em recursos humanos. Agora ela está desempregada, com a pandemia ela perdeu o trabalho. Meu filho trabalha também num restaurante. A minha caçula está desempregada. E hoje eu tô aqui no escritório que eu presto serviço, mas eu já tô ciente que o escritório que eu presto serviço quebrou o contrato com a empresa terceirizada que eu trabalho. Eles cancelaram o contrato. Então eu não sei como vai ser daqui para frente, mas Deus proverá. Isso eu acredito. Eu não sou evangélica, tá, gente? Eu falo em Deus, mas eu não sou evangélica. Eu tenho simplesmente fé em Deus. E depois eu quero contar para vocês o que é depressão, quais são os traumas que eu tenho na minha vida, quais as tristezas, as angústias. Vocês vão me conhecendo aos poucos. Primeiro eu resolvi contar sobre a separação, como foi. Nossa, eu lembro que, gente, nossa, eu me senti a mulher mais feliz do mundo. Comecei a entrar em vários grupos de WhatsApp, comecei a conhecer gente nova depois da fase ruim, sabe? Comecei a conhecer gente nova, comecei a me arrumar, comecei a sair, comecei a viajar para o Rio de Janeiro, onde eu fiz grandes amigos, fui até madrinha de casamento lá. Então, assim, hoje eu tenho um sonho. Esse sonho ele é um pouco caro. Quero muito conseguir. Eu fiz aquela lata, né, de Heineken que eu mostrei para vocês no vídeo passado, que é um cofre, e ali eu tenho uma meta. Ali eu tenho uma meta para minha vida e para dos meus filhos. Eu tenho fé em Deus e espero em Deus conseguir. É assim, gente, é complicado, mas a gente supera. Hoje eu tenho uma vida normal, passeio, brinco, comecei a burlar a medicação, comecei a viajar e serviu de terapia para mim. Isso me acalma, me relaxa, me tranquiliza. Eu já não sou totalmente dependente de calmante, mesmo quando o médico fala que eu tenho que permanecer com tratamento, mas isso é uma história para outro vídeo. Então, meus amores, eu espero que vocês tenham gostado. Um pouquinho só, eu tentei resumir ao máximo. Minha história de vida é muito longa, dá um livro maior que a Bíblia, mas eu tentei resumir. Eu espero que vocês gostem, que vocês deixem um like, que vocês se inscrevam no meu canal. Me dê um apoio, gente, não custa nada. Eu quero muito que esse canal cresça, porque eu quero trazer outros tipos de conteúdo, quero que vocês me ajudem, sabe? Me fortaleça aí com o seu like, com a sua inscrição. Aciona o sininho para que chegue as notificações até vocês e o WhatsApp. Ai, desculpa, gente, não é nem Face nem WhatsApp. Eu tô nervosa. O YouTube, entenda que vocês gostaram do vídeo e me ajudem muito. Eu preciso muito da ajuda de vocês. Como seres humanos, pessoas que vão me ajudar a conquistar o meu sonho, que é crescer esse canal, porque eu tenho muita coisa para mostrar para vocês. Não é só história ruim, tem muita coisa boa. Então me ajudem a crescer esse canal, por favor. Então, gente, fiquem com Deus e até o próximo vídeo.